Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos neste culto solene. Também quem está assistindo pela internet, bem-vindos hoje de manhã. Vamos começar nosso culto cantando Salmo 5, estrofe 1 e 2. Desde amanhã estou clamando, tu ouves minha voz, Senhor. Soube a ti o meu clamor, pela manhã fico orando e vigiando. Salmo 5 é quase uma oração. A minha voz, ó Deus, atende. Um salmo do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós recebemos uma resposta. O apóstolo Paulo sempre se comunica às congregações dizendo: graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vós. Amém. Vamos agora, antes de ouvir os 10 mandamentos, cantar o Salmo 1, o primeiro salmo do Inário, que nos mostra dois caminhos. Um caminho é dos ímpios e outro caminho é dos justos, que realmente se deleitam na lei de Deus constantemente. Feliz aquele que não quer andar com ímpios, nem com eles se sentar.
Então vamos prestar atenção à lei de Deus, aos 10 mandamentos, refrescar a nossa memória, por um lado, para descobrir o que falta na nossa vida, que é o amor. São os 10 regras de amor que Deus nos ensinou: amor para Deus, amor para os nossos próximos, e assim quem vai seguir essas regras de amor vai dar frutos de amor também na sua vida. Deus manifestou o seu amor primeiro. Ele diz: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então foi o amor de Deus que para Israel. Ele quer uma resposta. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas faça misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quem ama Deus, guarda os seus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quinta regra de amor: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongam os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então vamos agora cantar do Salmo 5, estrofe 3, 4 e 5, que fala que reconhece que Deus não suporta o pecado, com ele não habita o mal. Mas eu, porém, eu entro em tua casa, perante ti prostrar-me-ei, em teu temor curvar-me-ei, pela tua benignidade e fieldade.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Deus soberano e santo, os anjos cantam isso no céu: Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. E tu disse ao teu povo: seja santo, porque eu sou santo. Por isso tu deste então os teus mandamentos, a tua lei ao teu povo, para que aprendemos a viver em santidade perante ti, Senhor. Mas quando nós ouvimos a lei e quando nós meditamos sobre as tuas palavras, nós descobrimos que nós muitas vezes não somos tão santos como tu queres. Diariamente nós devemos lutar contra as nossas fraquezas, contra as falhas, contra a falta de amor, contra os nossos pecados, que muitas vezes, Senhor, acontece que nós pecamos sem querer, às vezes sem saber, porque nós sabíamos que era pecado, não sabíamos que estava machucando as pessoas perto de nós. Mas tem momentos que nós podemos ficar cansados, irritados, podemos dizer coisas que ferem a alma dos nossos próximos. Por isso, Senhor, o Jesus Cristo nos ensinou para orar diariamente: perdoe-nos os nossos pecados, como nós perdoamos os nossos próximos. Diariamente, nós estamos aqui na igreja, cada domingo, com o mesmo objetivo: nos humilhar perante ti, Senhor, porque sabemos que tu odeias o pecado, mas nós, em humildade, nós queremos te pedir perdão para todos os nossos pecados. E ninguém pode dizer que não tem pecado. Quem está dizendo isso está mentindo, porque tua palavra fala claramente. Então, humildemente, nós estamos aqui perante ti para te dar graças pela tua benignidade, fieldade, porque tu és misericordioso para conosco, tu nos deste o teu amado Filho, Jesus Cristo, para a remissão completa de todos os nossos pecados. Cada mês nós nos lembramos disso quando nós comemoramos, celebramos a Santa Ceia. Acontece tantas vezes que às vezes pode ser um costume, que nós não realizamos o que realmente está acontecendo, que tu perdoes os nossos pecados, tu purificas a nossa alma. E nós te oramos para realmente nos encher com o teu Espírito Santo, nos guiar com o teu Espírito Santo e a tua palavra, para que cada vez mais possamos ter uma vida santa e agradável a ti, e não somente agradável para ti, Senhor, mas também para os que vivem perto de nós. Quando nós respeitamos, seguimos a tua lei e respeitamos nossos próximos, amamos os nossos próximos, isso são bons frutos em nossa vida. Pessoas gostam de ser amados. Senhor nosso Deus, ajuda-nos para ser abundante em misericórdia e em amor, e para produzir frutos de misericórdia e de amor na nossa vida, para que as pessoas que vivem em redor de nós possam colher e se alegrar. Senhor nosso Deus, abençoe-nos ricamente. Tudo isso te oro em nome de Cristo Jesus. Amém.
Vamos agora cantar hino 59. Se a ti tristeza eu causei o Senhor, se a meu exemplo o fraco tropeçou, se teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os sermos chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres,
porque um só é vosso mestre, e vós todos são irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e, para o justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais os dízimos das hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito, engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas,
e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Até aqui. Vamos agora para domingo 31. Que são as chaves do reino dos céus? A resposta: a pregação do Santo Evangelho e a disciplina cristã. É por esses dois meios que o reino dos céus se abre para aqueles que creem e se fecha para aqueles que não creem. Como se abre e se fecha o reino dos céus pela pregação do Santo Evangelho? Conforme o mandamento de Cristo, proclama-se e testifica-se aos crentes, a todos juntos e a cada um deles, que todos os seus pecados realmente lhes são perdoados por Deus, pelo mérito de Cristo, sempre que aceitam a promessa do Evangelho com verdadeira fé. Mas a todos os incrédulos e hipócritas se proclama e testifica que a ira de Deus e a condenação permanece sobre eles enquanto não se converteram. Segundo esse testemunho do Evangelho, Deus julgará todos nesta vida e na futura. Como se fecha e se abre o reino dos céus pela disciplina cristã? Conforme o mandamento de Cristo, aqueles que com o nome de cristãos, comporta-se na doutrina ou na vida como não cristãos, são fraternalmente advertidos, repetidas vezes. Se não querem abandonar seus erros ou maldades, são denunciados à igreja e aos que, pela igreja, foram ordenados para esse fim. Se não dão atenção nem à admoestação desses, não são mais admitidos aos sacramentos e assim excluídos da congregação de Cristo e pelo próprio Deus do reino de Cristo. Eles voltam a ser recebidos como membros de Cristo e da sua igreja quando realmente prometem e demonstram verdadeiro arrependimento. Amados irmãos e irmãs, domingo 30 e 31 protegem o acesso à Santa Ceia, para que a ceia realmente seja santa. Os guardas da Santa Ceia, os presbíteros, devem saber que os incrédulos e os ímpios não podem participar. Pergunta 81, nem os pecadores impenitentes e os hipócritas. Quem são aqueles hipócritas? Quem já viu um hipócrita? Se não tão fácil, irmãos. É difícil.
Ele pode estar sentado bem perto de você, talvez até ao seu lado, mas você não sabe. O hipócrita parece como ovelha, semelhante às outras ovelhas, mas por dentro ela é diferente. Como? O que é um hipócrita? Hoje, então, vamos acender a lâmpada das Escrituras para descobrir o que é um hipócrita. Vamos ouvir o testemunho de Deus, do Senhor, sobre isso. Em primeiro lugar, vamos dar atenção a dois profetas, Isaías e João Batista. Em segundo lugar, ao nosso supremo profeta Jesus Cristo. Em terceiro lugar, ao apóstolo Pedro. Primeiro, vamos ouvir o profeta Isaías. Isaías, em capítulo 29, versículo 13, ele fala sobre hipócritas. Ele não usa a palavra hipócrita, mas ele oferece uma boa descrição. Capítulo 29, versículo 13, Isaías disse: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Então, de fora parecem santos, mas por dentro não são. Santarrões e santarronas, hipócritas. Vamos pular Mateus 3, João Batista. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento, e ele estava andando em frente de Cristo, ele preparou o caminho do Senhor e disse às pessoas: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Versículo 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus, então homens santos respeitados, vinham ao batismo, ele lhes disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira de vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, pois a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, árvores cheias de folhas, mas sem frutos. Santarrões, santarronas, hipócritas. João já alertou os fariseus contra a ira vindoura que ia chegar quando o Cristo ia chegar. E Cristo Jesus confirmou essas palavras. Ele se dirigiu aos fariseus, capítulo Mateus 23, e os chamou 7 vezes hipócritas. Antes de dar atenção a esse apelido, vamos em primeiro lugar de novo ler os versículos 1 até 4. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Certo? Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram. Presta atenção nisso. Porém, não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com um dedo querem movê-los.
Presta atenção, muitas vezes os fariseus são realmente identificados como hipócritas. Mas eu quero mostrar que Jesus reconheceu que os fariseus e os escribas são homens da lei. Eles se sentaram na cadeira de Moisés para ensinar a lei de Deus, isso é bom. Eles merecem respeito por causa disso. Portanto, ele diz: fazei e guardei tudo quanto vos disseram. As palavras e o ensino deles são bons, mas as suas obras não são. Não imiteis as suas obras. Eles são rigorosos e exigentes na palavra, mas fracos na obra. Árvores cheios de folhas, mas sem frutos. E Jesus explica isso mais em versículo 13. Versículo 13, ele diz: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Aqui Jesus, então, usa a palavra hipócrita pela primeira vez. Essa palavra é uma palavra grega que se usa normalmente no teatro, falando sobre os atores. Na Grécia, os atores de drama ou de comédia usavam máscaras que escondiam o rosto deles. Uma máscara com um sorriso ou uma máscara triste. Então, o hipócrita não era logo uma palavra negativa. Um hipócrita é como o ator que está fingindo. Ele tem um papel. O que ele apresenta não é igual ao que ele é na realidade. Então, os fariseus era assim: de fora eles pareciam homens da lei, rigorosos, exigentes, mas por dentro não havia arrependimento, e por causa disso eles não produziam frutos de arrependimento. Eles não se converteram e não procuravam Jesus Cristo, mas, nós sabemos, estavam contra Jesus Cristo e queriam até matá-lo. Eles pregavam a justiça, mas estavam andando com planos de fazer uma grande injustiça, matar Jesus. Veja também o versículo 24. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Então, rigorosos de fora e sem misericórdia por dentro. Como Isaías profetizou: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. E quero fazer duas observações aqui. A hipocrisia pode se esconder atrás de uma máscara de zelo e rigor. Um crente zeloso que paga os seus dízimos, que visita a casa de Deus, que prega a lei,
mas não tem misericórdia, nem amor no coração. Ele faz as coisas por costume, maquinalmente, porque foi instruído assim, foi criado assim, mas falta amor. Segunda observação é uma pergunta: será que os fariseus estavam conscientes da sua hipocrisia? Será que sabiam que eram hipócritas? Ou será que eles pensavam que eram bons crentes, homens santos, que viviam de acordo com a lei de Deus e que até achavam a decisão de matar Jesus uma obra da lei, um serviço a Deus? Eu acredito que sim. Eles eram cegos. Versículo 16. Eles não tinham Cristo no coração. Cristo nos ensina a misericórdia de Deus. E por causa disso, eles deviam se examinar, se converter e produzir frutos de misericórdia e amor. Certo? Vamos agora para Pedro, que apontou duas pessoas como hipócritas. O primeiro era Judas. Atos 1, 16, 17. Em Atos 1, 16, 17, Pedro diz: Judas era contado entre os discípulos e teve parte neste ministério. Porém, ele foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele parecia como discípulo de Jesus, mas no coração não amava Jesus. Ele estava lá por interesse e até furtava dinheiro da bolsa das ofertas. Quem diz isso é João, em João 12, versículo 6. O segundo exemplo encontramos em Atos 5. Ananias e Safira. Todo mundo conhece a história. Eles venderam um campo e se apresentaram diante dos apóstolos como crentes zelosos, rigorosos, que queriam depositar o valor total, mas na verdade não era assim. Era uma máscara que estava usando. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, sabia disso. Por causa disso, Pedro disse: Ananias, rapaz, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses do Espírito Santo ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E sabemos que Deus odeia os mentirosos. Provérbios, acabamos de cantar Salmo 5, que fala sobre isso também, mas Provérbios 6:16, 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos ativos e língua mentirosa. Isso inclui também o hipócrita, porque a hipocrisia é uma mentira praticada, seja por medo, seja por arrogância, mas em todo caso por falta de fé. Preste atenção nisso. Há uma diferença entre uma mentira que se faz pela fraqueza da fé, porque tem medo, ou pela falta de fé. Pedro sabia isso muito bem. Ele negou o mestre 3 vezes e disse: não conhece aquele homem. Ele mentiu.
mas no seu coração ele amava Jesus. Ele disse isso claramente antes e depois que isso aconteceu. Ele confirmou 3 vezes, João 21, que ele amava Jesus e que Jesus sabia disso. Então eu não considero Pedro como hipócrita. Ele caiu em pecado, sim. Ele teve um momento de fraqueza, mas tinha amor no coração. Judas não tinha. Ele seguia Jesus, mas não amava Jesus. Agora presta atenção, porque tanto Pedro, como também Jesus e os profetas foram guiados pelo Espírito Santo, e por causa disso podiam observar coisas e dizer coisas que nós não podemos dizer, nem observar. Eu acredito que ainda existem hipócritas nas igrejas, mas nunca ouvi que uma pessoa foi disciplinada porque era hipócrita. O hipócrita faz tudo de acordo com os costumes da igreja. Ele paga os dízimos, ele vai para a igreja, ele participa da Santa Ceia, mas ele não ama Cristo. Por causa disso, ele deveria ser afastado da Santa Ceia. Mas isso não acontece porque ele se esconde atrás de uma máscara de piedade, e o conselho não consegue ver o que está no coração dele ou dela. Pode ser um santarrão ou um santorrona, porém sem amor. A disciplina cristã não funciona nesse caso. Por isso existe o autoexame antes da Santa Ceia. Cada um deve se examinar e se perguntar se amar Jesus Cristo sinceramente. E o hipócrita deve saber que a situação dele é igual à situação de Judas. Judas participou sim da Santa Ceia, recebeu o pão, mas não recebeu a bênção da Santa Ceia. Artigo 35 da Confissão Belga ensina isso. Lá está escrito: o ímpio recebe sim o sacramento para sua condenação, mas não a verdade do sacramento, como Judas e Simão o mago. Ambos receberam o sacramento, mas não o Cristo, que por este foi figurado. Somente os crentes participaram dele. Então, nós não podemos afastar os hipócritas da Santa Ceia, porque não podemos avaliar o coração dos participantes da Santa Ceia. Nós podemos exortar as pessoas a se examinar e a participar em fé. O pastor sempre faz isso. Devemos levantar os corações a Jesus Cristo, o nosso intercessor, à direita do Pai. E à mesa ele diz: tomem, comam, se lembram e creiam que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo foi dado para a remissão completa de todos os nossos pecados. Quem crê em Cristo, quem ama Cristo, que abraça Cristo, que sente a misericórdia de Cristo no seu coração, ele ou ela receberá a remissão dos seus pecados. Mas quem está lá maquinalmente, por costume, quem não sente nada, quem não ama Cristo, quem não crê nele, ele recebe sim um pedacinho de pão, mas não o Cristo.
Ele não vive em Cristo e Cristo não vive nele. Ele não está dentro, mas está fora do reino de Deus. Os guardas da Santa Ceia, os presbíteros, não podem descobrir os hipócritas, mas o Mestre conhece as suas ovelhas. Ele sabe quem são os lobos no meio das ovelhas. Jesus sabia quem ia entregá-lo. Ele desmascarou Judas, porque ele é Deus. Ele observa não somente o exterior, mas também o interior, o coração. Por causa disso, ele podia desmascarar os fariseus e os escribas. Certo? Então, nós não podemos desmascarar os hipocritas que estão dentro da congregação. Mas isso não quer dizer que não podemos dizer nada a respeito deles. Não podemos usar a segunda chave do reino dos céus, a disciplina cristã. Mas podemos usar sim a primeira chave do reino dos céus, que é a pregação da santa palavra de Deus. Presta atenção, o catecismo disse: conforme o mandamento de Cristo, proclama-se e testifica-se aos crentes, a todos e a cada um deles, que todos os seus pecados realmente lhes são perdoados por Deus, pelo mérito de Cristo, sempre que aceitam a promessa do Evangelho com verdadeira fé. Mas a todos os incrédulos e hipócritas se proclama e testifica que a ira de Deus e a condenação permanece sobre eles enquanto não se converteram. Está ouvindo? Eu considero vocês como crentes. Eu não sei quem é um hipócrita. Porém, também não posso dizer que não existe hipócritas. Nós confessamos em artigo 29 da Confissão Belga, que fala sobre a igreja, e lá se diz: não falamos aqui dos hipócritas que na igreja se acham entre os sinceros fiéis, contudo não pertencem à igreja, embora sejam membros dela. Então, baseado nisso, acredito que existem hipócritas nas igrejas. Eles são como o joio no meio do trigo. Não pode tirar o joio, porque parece muito com o trigo. Essa separação do joio e do trigo acontecerá no dia final. Mas o joio pode se converter e se transformar em trigo. Eu sei, de acordo com a realidade, de acordo com a parábola, isso não é possível. É por causa disso, é uma parábola, uma história para ensinar alguma coisa. A realidade é mais rica, porque os profetas e os apóstolos e Jesus Cristo pregaram contra a hipocrisia e contra os hipócritas. Arrepende-se, disse João Batista. Converta-se, produz frutos de arrependimento. Então, isso é possível. O hipócrita pode se arrepender. O hipócrita pode se converter. Ele ou ela tem que se examinar, tem que avaliar o seu coração, tem que se perguntar se Cristo realmente está no seu coração, se Cristo governa a sua vida,
se a misericórdia de Cristo enche o seu coração, se o coração transborda da misericórdia de Cristo para que produza frutos de fé, frutos de amor. Examine-se, irmãos. Você está aqui por costume? A profecia de Isaías você deixou pensativo ou chocado, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Tem que se perguntar: a sua vida é assim, meu irmão, irmã? Você segue as regras, porque são regras? Você é uma máquina que faz as coisas por costume, porque foi programado a fazer isso? A pergunta é: você ama Cristo? Você realmente ama Cristo? Está com certeza? Você ama Ele mesmo? Não consegue viver sem Ele? Não consegue fazer nada sem Ele? Ele é tudo. Ele define a sua vida. Ele dirige a sua vida. Se você diz sim a essas perguntas, eu posso lhe dizer: você está dentro do reino de Deus. Você está com Cristo. Então agora, continue, siga Jesus, cumpra a sua tarefa e vocação tão pronta e fielmente como os anjos no céu. Amém. Hino 53. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Sonda-me,
considerar isso como oração? Se todos vocês cantaram com coração, sinceramente, é uma oração para Deus. Vamos agora cantar hino 187. Louvores a Deus, muito sinceros louvores, tributa a minha alma com grande fervor. Vamos cantar isso e vou dar oportunidade para as ofertas. Dar graças a Deus. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu santo nome. Quando nós sabemos contar as bênçãos que tu dás em nossa vida, a remissão dos nossos pecados, paz contigo, que abre a porta para todas as bênçãos que tu derramas sobre a tua congregação. Quando nós nos realizamos que no meio desta pandemia que está aterrorizando o mundo inteiro, matando muitas pessoas, e nós ainda estamos protegidos pelo teu poder, teu amor. Houve irmãos que foram afetados e que ainda estão no nosso meio.
vi essa semana que a irmã Marta também tem sintomas do Covid. Esteja com ela, Senhor. Dá forças, saúde, protege ela contra esse mal e abençoe os remédios, cuidado, para que ele também possa superar essa doença. Esteja com as pessoas que estão nos UTIs, entubados, sedadas, às vezes não consciente do que está acontecendo com sua vida, numa situação muito grave, seríssima, longe dos familiares. Senhor, protege-os contra todo mal, dá graça na vida dessas pessoas, dá força. Esteja com os médicos e as enfermeiras que estão quase dia após dia lutando para salvar as vidas, cansados, estressados. Senhor, dá forças, dá fé, esperança, zelo, tudo que eles precisam para cuidar dos seus pacientes. Senhor nosso Deus, seja com os nossos governadores do estado, do município, que cuida também do povo aqui em Alagoas, que tem que tomar as pessoas, não é fácil. Senhor nosso Deus, dá toda a sabedoria que eles precisam. E esteja também com os alunos da escola João Calvino, mas também outras escolas que já por quase um ano, não no 71, a nova do Evangelho,
recebe a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Amém.